O dia começa a clarear e rapidamente os primeiros feixes de luz de raio solar começam a iluminar o rosto de Ki, que se incomoda com os raios e começa a acordar. Ele se levanta bruscamente, assustado, em pânico. Ele não se lembra de onde está. Ele começa a suar muito e ficar preocupado, mas lentamente começa a se lembrar que na noite passada ele presenciou o assassinato de várias pessoas naquela casa estranha onde ele e seu amigo tinham ido. Já recuperado, Ki se levanta e começa a reconhecer o local ao seu redor, onde ele está. Ele estranha porque essa região de mata perto de sua casa é bastante conhecida. Desde criança ele brincava por ali e nunca havia se perdido desse jeito. Parecia que algo o estava travando naquele lugar. Ele olha ao redor, tentando achar algum ponto que ele reconhecesse, mas estranhamente estava preso naquele lugar, perto de sua casa. De repente, o ar ao seu redor começa a ficar gelado, mesmo fazendo muito sol nesse dia. O vento começa a soprar mais forte e ele se vira. Ele se vira porque ouve passos atrás dele. Ele fica assustado quando vê uma figura bem diante dos seus olhos, naquele lugar afastado. Era uma mulher gigantesca, provavelmente de uns 3 metros. Na sua frente, o semblante dela era totalmente diferente. Ela estava rindo, tinha garras em seus dedos, dos pés da mão, e carregava um símbolo brilhante no seu peito. Estranhamente, aquele gigante ria. Que ficou sem palavras, não sabia o que dizer. E aquele gigante começou a rir e falar com ele. Oi, meu nome é Pin e eu estou aqui porque eu vi você ontem à noite naquela casa. Você deveria estar morto, mas está vivo. Eu fiquei bastante curiosa com você. Por que não deveria estar aqui? Aquelas pessoas vieram para falar comigo e você estava lá. Deveria ter morrido também, mas conseguiu sair vivo. Que percebeu que aquele ser influenciou aquelas pessoas para se matarem e começou a recuar. Em um piscar de olhos, aquela mulher que se chamou Pin já estava em suas costas. Ela andou muito rápido e ele, assustado, se afastou dela o mais rápido que pôde. Não conseguia acreditar que uma pessoa daquele tamanho pudesse ser tão rápido. Em um piscar de olhos já estava atrás dele. Como ela fez isso? Pensou ele mesmo. Ela se agachou e riu para ele. Ora, você realmente acha que pode escapar daqui? Você não sabe quem eu sou ou o que eu posso fazer. Em um instante, ela se fez como fogo e começou a brilhar muito na frente dele. Se eu quisesse, poderia te desintegrar em segundos. Meu querido, não tente fugir, porque não há para onde ir. Que ficou paralisado, não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela então fala: ora, você está bem perto da sua casa. Aqui é um lugar conhecido seu. E no momento que eu quiser deixar você ir, eu deixarei. Ela levanta seu braço e em instantes um portal se abre. Na frente dele, ele consegue ver a sua vila. Consegue ver que está bem próximo. E ela fala que ele está bem próximo de sua casa. Ele começa a rir e acha que ela vai ajudar ele. E finalmente ele vai voltar para casa. Então ela olha seriamente para ele e fecha aquele portal e fala: agora não é hora de você voltar. Eu tenho planos para você. Eu quero que venha comigo. Quero testar algumas das minhas teorias em você. E começa a andar. Siga-me, porque sua jornada começa agora e você é minha propriedade agora. Eu quero treinar você para ser meu servo. Então vamos indo.
Ki fica totalmente revoltado, porque dormiu fora, estava com fome, cansado, com sede. E um gigante fala que ele é o servo dela agora. Ele não entende. Ele começam a cair lágrimas no seu rosto. Então, Pin, saindo fumaça de sua boca e rindo, fala para ele se virar. Olha aqui que eu tenho uma coisinha pra você. E quando ele vira o rosto para ver o que ela tinha a dizer, ela dá um peteleco em seu nariz, o que machuca muito ele. E ele cai violentamente no chão, sangrando muito. Ela fala que não gosta de fracotes e só deixou ele vivo porque ele teve a coragem de sair de lá. Ele teve a coragem e a força para sair de lá vivo. E ela queria saber até onde ele ia. Então, se ele desse uma de fracote agora, ela com certeza o mataria. Ki limpa o sangue de seu rosto. Estava doendo muito, mas ele não tinha mais o que fazer. Então ela se afasta e fala que não vai falar de novo, que é melhor ele seguir ela. Que Tremo se levanta, se ajeita, se recompõe e percebe que estava chorando sangue, e de água começou a sair sangue de seus olhos. Ele não sabia o que aquele ser era, mas não tinha escolha a não ser seguir ele. Não sabia o que ia ser dele. Só restava agora acreditar que tudo ia melhorar.